do Departamento Infantil. O título da nossa mesa redonda é Pacientes Especiais e Odontopediatria, as múltiplas facetas dessa atuação. Para você que não nos acompanha nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva no nosso YouTube, acompanhe a gente no Facebook e no Instagram da LAOP. A gente sempre está postando os nossos encontros, os nossos posts, os sorteios. Para vocês ganharem o certificado, a gente vai disponibilizar durante a palestra um formulário qual vocês precisam preencher com o nome, e-mail, o username do Instagram, fazer um print dessa live e postar e colocar a palavra-chave, que também vai ser disponibilizada lá. E não esquecer de concluir a inscrição. Nosso sorteio vai ser exclusivo para quem está participando aqui hoje do Meet. Vocês precisam seguir a LAOP, seguir os nossos patrocinadores. Tem que ter assistido, como eu já disse, participar e postar o print nos stories desse nosso meeting, marcando a LAOP. E não é necessário comentar na publicação que está lá no Instagram para poder participar. Hoje, a gente conta com os nossos queridos professores, todos da disciplina de odontopediatria, do Departamento de Clínica Infantil, professora doutora Aldevina Campos de Freitas, professora doutora Alexandra Mussolino Queiroz, a professora doutora Andiara de Rossi, professor Fabrício Quitazono de Carvalho, professor doutor Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva, professora doutora Cranja Vitória Dias Serrano, professora doutora Léa Sede Bezerra da Silva, professora doutora Maria Cristina Borsato, professor doutor Paulo Nelson Filho e a professora doutora Raquel Assede Bezerra Segato. A professora Léa e o professor Paulo, eles estão numa reunião agora, uma reunião administrativa, então assim que terminar eles entram para poder participar conosco. Desliguem os microfones, as câmeras e qualquer dúvida vocês coloquem no chat que elas vão ser respondidas no decorrer da apresentação. E uma boa palestra para todos. Eu quero começar a fazer uma pergunta e como os professores de odontopediatria iniciaram o atendimento de pacientes especiais na FORP. Oi, meninas, tudo bem? Oi, pessoal da Liga, prazer estar aqui com vocês. É uma honra para nós, professores da odontopediatria, poder estar aqui nesse momento, conversando um pouquinho com vocês sobre a inter-relação entre pacientes especiais e odontopediatria. E a pergunta é muito boa, né? Como que a gente iniciou esse atendimento na FORP? Bem, isso não foi iniciado por nós, isso foi um legado, uma história que nos deixaram. Quem deixou essa história para a gente foram as nossas antecessoras, a professora Sada Sede, a professora Zilda, a professora Aldevina, que está aqui com a gente, e atua na clínica de pacientes especiais como a nossa mentora maior, a professora Léa, que também está aqui com a gente, foi a diretora da FORP e agora é a chefe do nosso departamento de clínica infantil. E no início elas começaram a atender esses pacientes voluntariamente, na clínica da graduação de odontopediatria mesmo, fazendo atendimento ambulatorial deles, mas assim, junto com a odontopediatria. E elas foram percebendo que cada vez mais vinha mais paciente para ser atendido. Isso foi em 1985 que começou. E cada vez mais tinha mais paciente para ser atendido e não estava dando conta, porque muita gente procurava a faculdade. E no ano, pode passar? No ano de 2000, depois do esforço dessas professoras que idealizaram um local específico para atender o paciente especial, não atender sob anestesia geral, atender no ambulatório, e fornecer um tratamento que se assemelhasse ao máximo do tratamento de pessoas que não tinham deficiências ou outros problemas, né, de saúde, não fosse mutilador como um tratamento quando é feito sob anestesia geral,
foi criar, a USP, foi feito um projeto, esse projeto foi mandado para a reitoria da USP e foi aprovada a construção do Centro de Formação de Recursos Humanos especializados no atendimento odontológico de pacientes especiais da FORP-USP. Esse centro foi fundado no ano de 2000 e ele foi reinaugurado em 2019. Vocês estão vendo, então, essa área que tem uns 2.000 metros quadrados, grifado em vermelho, dentro da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Pode passar? E ele é chamado carinhosamente por nós de CAOP. Quais são as funções desse centro, então? Prestação de atendimento odontológico integral e de excelência e não mutilador para os pacientes especiais, formação de recursos humanos e geração de pesquisa. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia, de 2008 a 2018, nos 19 anos de CAOP, nós atendemos quase 8.000 pacientes e realizamos quase 100 mil procedimentos clínicos nesses pacientes. E esses pacientes, eles são oriundos, na sua grande maioria, quase totalidade, do SUS, tanto da região de Ribeirão Preto, quanto de cidades próximas. Pode passar? Se alguém tiver interesse em fazer algum curso, se especializar nesse centro, nós temos diversas disciplinas, nós temos disciplina de graduação eletiva, que é para os alunos da FORP, mas nós temos disciplina de pós-graduação obrigatória para os alunos que fazem mestrado ou doutorado na FORP, no programa de odontopediatria, e nós temos também um curso de aperfeiçoamento e um curso de prática profissionalizante. Esse curso de prática profissionalizante, ele é oferecido nos 2 semestres, no primeiro semestre e depois no segundo semestre um outro curso, todo ano, anualmente. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Pode passar? Pode passar, Leonora? E além da infraestrutura... Oi? Oi? Acho que a Eleonora caiu. Eu acho, Crândia. Você está me ouvindo, Crândia? Eu te escuto a ti, mas a Eleonora acho que caiu. Tá. Eu acho que ela caiu mesmo. Vamos ver se ela volta. Vamos aguardar um pouquinho. Se ela não voltar, eu retomo de onde ela parou. Eu acho que agora ela está voltando. Uhum. Bom, então, continuando de onde a gente parou, esse centro, ele foi fruto do trabalho de diversos professores, ele é um legado que a gente trata com muito carinho, e ele visa sempre fornecer o melhor para os nossos pacientes especiais. E nesse sentido, a gente vai mostrar para vocês hoje as várias facetas do atendimento de pacientes especiais odontopediátricos. Bem, acho que voltamos, né? Vocês estão me Beatriz, escutando? você está com o microfone fechado. Oi. Estamos sim. Leo, a gente está te ouvindo. Eu acho que a minha internet está muito ruim. Bia, continua você, que eu vou ver se eu arrumo aqui. Qualquer coisa eu volto e te falo, tá? Tá bom. Só para de apresentar, por favor, para eu conseguir apresentar daqui. Bom. A Raquel não está conseguindo entrar, gente. Alguém pode ajudar aí?
Lu, você tá ouvindo? Tenta auxiliar a Raquel a entrar. Tá bom, pode deixar. Já tá aparecendo a tela para vocês, não, né? Ainda não, Bea. Não. Agora, Agora sim. Foi? A gente parou nesse slide, né? Isso. Então, eu estava falando para vocês que nós oferecemos diversos cursos para a formação de recursos humanos e que quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria do Departamento de Clínica Infantil para maiores informações. Pode passar, Bia? Além de formar recursos humanos, conforme a gente foi adquirindo mais conhecimento na área, a gente viu que essa era uma área muito defasada e que esse conhecimento precisava ser colocado em prol tanto da comunidade científica como dos pacientes. E nós começamos, então, a gerar diversas pesquisas na área, e hoje nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. É uma linha de pesquisa também do programa de pós-graduação em odontopediatria, o atendimento, os pacientes especiais. E também nós geramos vários conteúdos que são disponibilizados para a comunidade, tendo uma atuação forte também na extensão. Acho que agora, pode dar continuidade, Bia? Pode. Eu acho que o meu slide que eu recebi aqui tá fora de ordem, mas eu acho que agora é a professora Crandia, não é? Que é ela que vai falar agora. Isso. Começa aqui, né? Isso. Desculpa, gente. Previstos acontecem. Tem uma pergunta para te fazer, né, professora? Além da infraestrutura e do conhecimento técnico científico, qual outro aspecto é fundamental para o atendimento de pacientes especiais, visando favorecer este cuidado? Boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui para continuar compartilhando nesta tarde que promete estar muito rica de conhecimentos, de trocas e de muita sensibilidade também. Então, continuando com as apresentações, nesta bela atividade promovida pela incrível Liga, nossa Liga Acadêmica, que bem nos representa, e após a apresentação introdutória da professora Alexandra, me corresponde a mim falar não apenas dessa fortaleza que a professora Alexandra já deixou bem clara no que diz respeito à nossa trajetória, nosso histórico, e ao que o Centro de Atendimento do Pacientes Especiais promove, mas eu vou falar um pouco mais da fortaleza que compõe também o profissional que cuida da saúde desse paciente especial. Então, é incontestável que o atendimento odontológico do paciente especial, ele requer primordialmente de um ambiente adequado. Então, nós temos esse centro que promove um conforto ao binômio paciente-família, porque é assim que o paciente especial é entendido e atendido, e assim como uma alta competência, né, técnica e científica da equipe profissional. Entretanto, esse apontamento apenas seria uma resposta a um modelo biomédico, porque para entender o atendimento desde uma perspectiva biopsicossocial, faz falta que nós possuamos muito além de um conhecimento técnico e científico, né? Então, essa abordagem, no mínimo, ela deixa de ser impessoal para propor fazer um atendimento de uma forma muito mais afetiva e efetiva, no que diz respeito a esse tema que eu vou abordar. Ainda não passa, Bea, eu vou te falando quando vai passar o próximo, por gentileza. Então, como prova desse enfoque, né, dessa importância desde uma perspectiva desse movimento, de um atendimento mais focado no modelo biopsicossocial, já foi lançada em 2003 a Política Nacional de Humanização do SUS, então, o qual zela pelo estabelecimento de uma relação interpessoal um pouco mais efetiva e afetiva entre todas as partes que compõem o atendimento. Então, seja o profissional, seja o paciente, seja seu núcleo familiar. E isso só é possível fazendo um movimento empático. E é sobre a empatia que eu vou falar, né?
Então, desde um olhar empático, a situação do outro é vista desde uma perspectiva onde eu me coloco, eu faço esse movimento de me colocar no lugar do outro. É um processo que necessariamente tem que ser um processo consciente, que promove o favorecimento das relações interpessoais, né? E, consequentemente, ele irá a facilitar, a favorecer tanto um melhor diagnóstico quanto uma proposta terapêutica. Agora pode passar, Bea. Então, o movimento empático, ele implica a abordagem pela qual o profissional de saúde pode eliciar o mundo interior do binômio paciente-família, de obter o máximo de informações possível a respeito do paciente e da sua condição. Então, nesse sentido, a empatia, ela pode ser tanto definida como esse movimento de qualquer um indivíduo, só colocando no lugar do outro, mas desde uma perspectiva do profissional de saúde também. Passa o próximo, por favor. Então, a empatia, ela pode ser definida em 3 níveis. Afetivo, expresso, né, com nossas atitudes. Cognitivo, que diz respeito da nossa competência. E comportamental. A atitude, ela tem seu alicerce nos nossos valores morais, que estão, por sua vez, alicerçados também no respeito, na imparcialidade, na receptividade, que são elementos que não discriminam qualquer um indivíduo. E é por isso que os pacientes especiais fazem parte, sim, do nosso foco de atenção. A competência, ela pode ainda ser subdividida, né, nessa habilidade empática, na habilidade de comunicação e na habilidade de construção da confiança. E ainda, tanto os pacientes quanto os profissionais se referem à empatia como um método na prática geral centrado no paciente, sendo um componente essencial do comportamento profissional. O próximo, por favor. E dentre as estratégias que a gente utiliza, né, para esse desenvolvimento da habilidade da empatia, no que diz respeito ao cuidado do paciente especial, o que nós temos? Um aspecto que é o estabelecimento da confiança e a autonomia. A confiança como a consolidação desse vínculo, né, entre o binômio paciente-família e nós profissionais. É assim, o paciente e seu núcleo familiar, eles não nos podem enxergar apenas como executores de procedimento. Eles têm que ver na gente alguém em quem eles podem confiar, com quem eles podem se abrir, com quem eles podem dialogar e se posicionar e ser respeitados. E desde essa perspectiva, então, uma estratégia, por exemplo, quando a gente está em um processo de atendimento, a gente não pode desviar o foco de atenção, se preocupando com outras coisas, que não tem nada a ver com o que a gente está realizando e com esse outro que está na nossa frente. Então, e no que diz respeito à autonomia, é uma estratégia que fortalece esse movimento empático, desde o momento em que você faz partícipe ao outro na tomada de decisões e nas ações que são inerentes à sua própria saúde, e nesse caso a saúde de quem esse núcleo familiar ou esse pai ou mãe representa. Pode passar? Então, respeitando esses processos de crenças e culturais desses indivíduos com os quais a gente trabalha, como facilitadores, a gente pode ter alguns preceitos, né, como o fato de não julgar previamente, né, esses julgamentos prévios que a gente possa vir a realizar ou conjecturar em relação às outras pessoas, escutar de forma receptiva, compassiva, melhorar a comunicação não verbal. Isto pode ser feito, como a gente faz, né, por meio de um sorriso, de um toque, de um cuidado, de uma forma de falar, até de recursos lúdicos, se possíveis, né? Além disso, nós profissionais precisamos fazer entender às pessoas que o sofrimento
não é uma exclusividade apenas deles, que o sofrimento forma parte da experiência humana, né? Então, desde esse ponto de vista, também nós, como profissionais, temos uma parcela de sofrimento nas nossas vidas, e é importante que eles saibam disso, que eles se coloquem em um lugar comum a todos nós. Todo mundo tem uma dose de sofrimento na vida, independentemente dos níveis que esse sofrimento possa vir apresentar para cada um de nós, né? Então, isso requer de nós profissionais um autoconhecimento muito, muito, muito intenso. Nós precisamos conhecer a nós próprios, aceitar nossos sentimentos, para melhor compreender as emoções e os sentimentos vivenciados por esses pacientes e seus núcleos familiares, estabelecendo dessa forma relações um pouco mais empáticas, muito mais afins, né? E, além de tudo, nós precisamos exercitar a capacidade de discernir entre as nossas emoções, as próprias, e aquelas que são promovidas pelo outro, que pertencem ao outro. Então, essa diferenciação se faz necessária no movimento empático, para a gente não sucumbir com a dor e o sofrimento do outro. Então, para isso é necessário, sim, estar nos preparando para esse movimento. E é por isso que hoje levantamos as bandeiras que, desde os processos formativos nas universidades, os profissionais da saúde tenham um processo de formação também desde uma perspectiva do movimento da empatia, pelo cuidado do outro e pela saúde própria. E por que eu digo isso? Pode passar, Bea, por favor. Porque, paradoxalmente, essa abertura afetiva que caracteriza o movimento empático e compassivo, ela pode ser um disparador do sofrimento do próprio profissional de saúde, afetando tanto a qualidade de seu serviço, né, que ele presta, quanto a sua própria vida, a sua qualidade de vida. Então, sentimentos de tristeza, de incômodo, de tensão, de reações anormais, tudo isso que caracteriza qualquer ser humano exposto a esse tipo de contexto, e em um contexto como o do paciente especial, são histórias que eles trazem junto com seus núcleos familiares, com episódios de sofrimento muito explícito. Então, como é que a gente faz para não sucumbir ante tamanho sofrimento? Pode passar, por favor? Então, se faz necessário que o profissional de saúde, o cirurgião dentista, nós, neste caso, né, que cuidamos do paciente especial, formemos parte de um programa de cuidado e de treinamento que nos torne capazes de regular nossas emoções, comportamentos, principalmente aqueles mais reativos, mais responsivos. E isso requer de uma prática regular. Isso requer ser um despertar de uma habilidade que é inerente a nós, mas que ela fica adormecida. Nós precisamos aprender a gerenciar nossa atenção, nossa concentração, nossas emoções, nossos pensamentos, e dessa forma estabelecer uma estrutura suficientemente equilibrada para poder lidar com o sofrimento do outro. E para isso eu preciso, inclusive, chegar a ser até autocompassivo comigo mesma. Me aceitar como sou, reconhecer minhas qualidades, minhas potencialidades, minhas fortalezas e minhas fragilidades também. E quando eu me fortaleço, eu consigo fazer esse movimento empático de forma harmoniosa, ele flui de forma espontânea. Pode passar, por favor? E, nesse sentido, assim, o aspecto positivo dessa forma de abordagem, ele não apenas favorece ao núcleo familiar e ao paciente, né? Ele promove uma satisfação que é vivenciada por nós no âmbito profissional, a partir de nos sentir capazes de ajudar um outro, de fazer a diferença, sendo efetivos, competentes, atenciosos, amorosos. Isso já em si próprio traz implícita a recompensa dos esforços no trabalho. E quanto maior o sentimento de autoeficiência, no que diz respeito, né, a essa capacidade de ajudar essa outra pessoa com dor ou sofrimento, maior é a possibilidade de nós engajarmos no movimento empático. Pode passar? E para concluir, né, esta breve apresentação de um assunto que me envolve, que me encanta e que eu quero contaminar no bom sentido a todo mundo, né? Contagiar de alguma forma, né?
com esta breve apresentação, eu espero que sirva-se de estímulo para uma reflexão sobre aquilo que eu considero que é um dos aspectos chaves da essência do cuidado em saúde, para evoluirmos no sentido da experiência profissional com competência técnica, científica e empática. E lembrando que a empatia, ela requer ser ativamente promovida, assistida e cultivada na nossa profissão. Então, desde períodos precoces, vocês alunos em formação, é preciso que comecemos esse movimento desde já e estamos todos convidados para levarmos juntos e continuarmos cultivando. Muito obrigada pela atenção e agora fico aberta para questionamentos e continuando aqui compartilhando esta rica tarde de hoje. Muito obrigada. Bom, Obrigada, pessoal, professora. Agora a Eleonora, ela voltou, né? É ela que vai dar continuidade com as perguntas aos professores. Eu vou ficar só passando os slides. desculpa aí nosso problema técnico. E a próxima pergunta é assim, como que a acupuntura pode auxiliar no atendimento odontológico de pacientes especiais? Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, aqui. Eu vou falar um pouquinho de acupuntura para vocês, eu vou tentar ser bem rápida, porque eu tenho cursos que são os cursos inteiros só de acupuntura em pacientes especiais. Então, para resumir, em 7 minutos fica um pouco complicado. Mas vejam bem, as aplicações de acupuntura em pacientes especiais são as mesmas que a gente utiliza na odontologia. Então, a gente poderia fazer analgesia com fins cirúrgicos do paciente, para tratamento de dores orofaciais, como nevralgia do trigêmeo, DTMs, mialgias, odontalgias. Aqui, pacientes especiais, que é o nosso tópico hoje, né? Nos casos de xerostomia, a gente tem tido resultados muito bons em pacientes com síndrome de Sjögren. Pode passar, Eleonora, por favor. Para a gente tratar os pacientes que têm medo e ansiedade frente ao tratamento odontológico, é o que mais tem sido utilizado, né? Principalmente em pacientes especiais, que a gente sabe que eles têm movimentos involuntários, muitas vezes, e a gente tem que fazer contenção física. E essa contenção física, às vezes, é um pouco traumático. Em muitos países, isso não é mais utilizado. Então, a gente teria um recurso a mais, que é a acupuntura, para tratar esses pacientes. Nos casos de inflamações bucais, aftas, herpes, gengivite, glossite, no caso de pacientes que têm reflexos de regurgitação e náusea, a gente também tem utilizado bastante e tem vários trabalhos publicados sobre isso também. Mas tem um caso bastante interessante que eu tenho apresentado em muitas jornadas, e eles me pedem até para repetir, é um caso de um paciente autista. Pode passar, Eleonora. É um paciente autista, então vocês sabem que o transtorno do espectro autista é um distúrbio de comportamento, né, desses pacientes que têm muitas dificuldades na interação interpessoal, não é? E a gente tem vários casos na nossa clínica de pacientes com autismo, mas esse é um muito característico. E a gente atende o Ronaldo há alguns anos e ele tem ido às sessões de acupuntura porque ele se comporta de uma forma que às vezes é um pouco assustador. Pode passar, Eleonora, por favor. Então, ele chega na faculdade em qualquer momento com esse comportamento. Vejam bem. Professora, desculpa interromper. Eu vou tentar reproduzir o vídeo e eu gostaria de saber se está saindo o áudio, porque a gente estava tendo um probleminha com o áudio na hora de passar durante o slide. Se não estiver saindo o áudio, eu saio e reproduzo o vídeo fora do slide, tá bom? Tá bom. Pode passar, então. Não está passando o áudio. Eu não sei nem se precisa, ele não precisa. Ele grita o tempo todo, e é muito alto esse grito do Ronaldo. E ele faz isso dia e noite, tá?
Então, todo mundo fica assustado porque ele balança os braços, grita, parece que ele vai bater em alguém, mas ele não faz absolutamente nada, ele é um doce. Aí a gente trata ele com acupuntura, aí a gente está tratando, não precisa do áudio também. Eu coloco algumas agulhas em pontos que a gente chama de psíquicos e calmantes. Então, é um aqui no meio da testa, aquele que a mãe faz assim para a criança dormir, ela sabe, realmente a criança dorme, porque esse é um ponto calmante. Outro ponto aqui no topo da cabeça, é um ponto psíquico, que atua em todos os pacientes psiquiátricos ou com problemas neurológicos. E aí, outros pontos, porque ele tinha DTM, rangia os dentes, enfim, uma série de coisas. Pode passar o próximo já. E depois da sessão de acupuntura, não está passando, né, o som. Nem precisa, né? Dá para vocês perceberem que ele não está gritando, né? Que ele fica quietinho, quase dorme, e assim ele passa a semana toda. Então, ele fica uma semana bem mais calmo depois das sessões de acupuntura. Esse caso já está famoso no Brasil, porque em todas as jornadas que eu vou, eu apresento, e todas as vezes eles me perguntam, você trouxe aquele caso, né? É o Ronaldo, famoso. Pode passar lá. E a gente faz alguns tratamentos em pacientes, olha, aqui eles estão com, a Rosália, ela está com uma contenção física e ela é muito brava, ela não tem ido mais, é uma paciente antiga. A gente fazia acupuntura para ver se a gente conseguia acalmar a Rosália, e ela realmente ficava mais calma e a gente poderia fazer os tratamentos odontológicos nela. Pode passar? Esse é um outro caso, não é a Rosália ainda, ela se morde, estão vendo? Ela se dilacera, isso é comum em pacientes especiais, dependendo do tipo, né? E a gente coloca agulhas ali, ó, na mão dela, pode passar. Assim como em outros pacientes, como o Ronaldo, todos esses pacientes, a gente faz isso com o objetivo de controle de comportamento mesmo, do manejo desse comportamento, para que eles fiquem mais calmos e a gente possa fazer um preparo cavitário, uma restauração, uma cirurgia, sendo que eles, após a acupuntura, eles vão colaborar muito mais com o nosso tratamento. Então, a acupuntura é um recurso a mais para o cirurgião dentista que atua nessa área, auxiliá-lo, né, no atendimento desses pacientes. E, felizmente, a gente tem vocês, que nós temos disciplina de acupuntura na odontologia, que vocês podem frequentar, a nossa clínica de pacientes especiais, e aí vocês podem ver tudo isso sendo aplicado na clínica, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Pode passar. Eu acho que aí a mão do Ronaldo não, do Rafael, também se dilacera. Pode passar. E põe pontos na mão e nas pernas, geralmente, também. Era isso, tá bom? Espero que vocês têm curiosidade já com a acupuntura, então eu estou bem tranquila, porque vocês têm bastante acesso a isso, não é? Muito obrigada. E a gente sabe que um dos objetivos do CAOP é formar recursos humanos para atendimento em ambulatório ou no consultório odontológico, como a professora Danda disse, né? E a sedação dos pacientes especiais nesse serviço é uma prática comum? Pode passar, Bia. Boa noite, pessoal. Francisco falando aqui. Eu já te adianto, Eleonora, aqui não é uma prática comum, é para alguns casos, né? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da sedação. Muitos colegas têm dúvida, né, sobre se essa sedação pode ou não pode ser realizada no consultório odontológico, né? E aí a gente precisa saber exatamente do que nós estamos falando, que tipo de sedação é essa que nós estamos falando. Porque muitas vezes, para os pacientes, a expectativa de sedação é dormir na cadeira odontológica. E para o dentista, nós não queremos atingir esse grau de sedação profunda de maneira nenhuma. Não é nem nosso objetivo, né, na prática. Então, a gente precisa primeiro, né, alinhar essas expectativas com o nosso paciente, conversar muito com ele, para poder dizer o que se espera desse procedimento de sedação. Mas a sedação, seja ela inalatória ou com medicamentos em que a gente objetiva aí
uma sedação até moderada, né, que antigamente era chamada de sedação consciente, ela pode ser realizada pelo dentista. Durante a formação do dentista, o dentista passa aí por diferentes disciplinas de farmacologia, anestesiologia, e aí vai aprender a utilizar, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são medicamentos muito utilizados, né? Só que antes de prescrever esse medicamento, você tem que ter autorização aí da vigilância sanitária da sua cidade, conseguir um talonário especial para depois fazer essa sedação. Se a gente está falando da mistura de gases, óxido nitroso e oxigênio, aí nessa situação ela é um pouquinho diferenciada, né? Nesse caso, precisa de um treinamento que é feito após a graduação, um treinamento que dura 96 horas, e aí nesse treinamento o cirurgião dentista vai aprender a utilizar os gases, vai aprender a avaliar o paciente, vai aprender como atuar frente a uma emergência, mas lembrando sempre que nós não estamos chegando num grau de sedação profunda, uma sedação moderada, leve, o indivíduo fica acordado, fica responsivo, e ele vai falar com a gente durante todo o procedimento. Passa, por favor, Beatriz. Então, a gente tem algumas aplicações dessa sedação em odontologia, né? A gente pode usar para os pacientes não colaboradores, as crianças, os pacientes especiais não colaboradores. A gente pode utilizar para pacientes que são colaboradores, mas que vão passar por algumas intervenções mais invasivas, uma cirurgia um pouco maior. Então, a gente precisa, nesse caso aí, de uma colaboração maior desse paciente. E aí, em função da limitação de idade, muitas vezes ele não vai conseguir colaborar, mesmo que seja um procedimento simples, né? Para ele pode ser uma frenectomia, pode ser um procedimento muito grande, né? Uma remoção de uma mucocele no ventre da língua. Para a gente é tecnicamente muito simples, mas para um paciente, para uma criança, para uma família, existe muito receio desses procedimentos. E aí tem uma terceira indicação importante, que é para redução de ansiedade, né? E aí essa redução de ansiedade vai ser para pacientes com distúrbios sistêmicos, principalmente aqueles com doenças cardiovasculares, metabólicas, os diabéticos, em que a gente vai tentar minimizar o estresse, que o estresse é um problema, né, no ambiente odontológico para esses pacientes. Se a gente pensar na odontologia, já teve um grande número de medicamentos que já foram utilizados com essa finalidade. Benzodiazepínico, hipnótico, neuroléptico, antihistamínico, a mistura de gases. Lá no CAOP, o que é mais utilizado são os benzodiazepínicos por via oral, na forma de líquido comprimido, e a técnica inalatória pela mistura dos dois gases, do oxigênio e do óxido nitroso. Então, os pacientes especiais, às vezes, vão requerer, né, essa sedação em algumas situações, por apresentar problemas comportamentais, por não colaborar com o atendimento odontológico. Mas, uma questão importante no paciente especial é saber que tipo de medicamento que esse paciente já toma. Muitos deles já fazem uso, né, de uma lista grande de medicamentos. Então, a gente precisa saber de interações. Por exemplo, um midazolam interagindo com uma carbamazepina ou deximidazolam interagindo com um antihipertensivo, porque em algumas situações a gente não vai poder lançar mão dessa sedação medicamentosa em função aí dos medicamentos que esse paciente já toma. Passa, por favor. Se a gente está falando de sedação inalatória, que aí a gente não teria esses problemas grandes de interação, e que aí é uma técnica extremamente segura, a gente esbarra numa questão aí de limitação da eficácia, porque muitas vezes, para a utilização dessa técnica, o paciente precisa compreender e colaborar, porque se ele decidir não respirar pelo nariz, o gás simplesmente não vai entrar, ele não vai atingir o sistema nervoso central e ele não vai funcionar de maneira nenhuma. Então, nessas situações, a nossa preocupação com os gases ela é mais relacionada à colaboração do paciente, à eficácia, do que com a segurança, diferente lá com os benzodiazepínicos, que a gente tem que se preocupar muito com as interações, né? Aqui no gás isso não seria um problema tão grande. Mas, passa por favor para o próximo. Quando a gente fala de odontologia para pacientes com necessidades especiais, a gente está falando aí de um espectro, né, de possíveis de pacientes muito distintos nas suas características, né, quadros clínicos diversos. Então, é diferente a gente falar de uma sedação moderada no indivíduo com uma paralisia cerebral, que se comunica muito mal,
que muitas vezes um único membro da família é capaz de decodificar os sinais que essa pessoa está utilizando para se comunicar. Uma outra situação é a gente falar de uma criança com transtorno de espectro autista, né, que é extremamente estimulada pela família, que frequenta uma escola, que convive com outras crianças. Então, nessas situações, a gente tem aí uma resposta, muito provavelmente, uma resposta maior desse paciente que vai permitir que a gente faça a sedação, porque, mais uma vez, o paciente vai ficar acordado o tempo todo, ele vai ficar responsivo e ele tem que dar sinais para a gente de que está tudo bem. Esse feedback que a gente tem do paciente, ele é muito importante, né? Passa o próximo, por favor. Mas, né, isso não quer dizer também que a gente não deva fazer de maneira nenhuma, né? Essa pergunta aí, é possível fazer a sedação em pacientes especiais? Primeiro a gente tem que entender, né, como que é essa pessoa, quais são as dificuldades que ela apresenta, para depois daí decidir se vai fazer ou não. Mas a CRAN já falou tão bem para a gente da questão da empatia, e a gente precisa aplicar isso no paciente especial, né? Se ele consegue se comunicar, a anestesia inalatória ela pode ser indicada, né? Mas é preciso lembrar uma questão importante, né, que muitas vezes o paciente, como vocês estão vendo aí na imagem, é um paciente com transtorno de espectro autista e que respira um pouco pela boca, não é uma respiração completamente bucal. E para esse paciente, a gente pode utilizar uma sedação. Só que não vai ser aquela indicação clássica que a gente faz para um indivíduo adulto, que você fala para ele, respira pelo nariz, e ele vai simplesmente respirar pelo nariz o procedimento inteiro. Muitas vezes a gente vai ter que lembrar repetidamente para essa criança respirar só pelo nariz, para depois, ou se ele não conseguir só respirar pelo nariz, né, a gente pode auxiliar, colocando a mão no mento, no queixo, como vocês estão vendo aí, para poder auxiliar esse paciente para que ele respire só pelo nariz. Então, né, a gente faz uma boa indução da anestesia e depois a gente passa para a etapa de tratamento. Então, se a gente coloca, por exemplo, num paciente como esse, um isolamento absoluto, a gente vai tirar dele a possibilidade de respirar pela boca. Então, a gente vai conseguir manter o tratamento odontológico de uma maneira aí mais tranquila. A gente precisa se adaptar, né, a essas diferentes situações que o paciente especial vai trazer para a gente. E eu acho que tem só mais um slide. Se você puder passar, por favor. Pode passar. Esse não, é o próximo. Esse daí... a gente, algumas vezes, vai lançar a mão, né? Esse daí, por favor. Então, a gente, às vezes, tem que lançar a mão de associação de técnicas, a gente faz sedação, mais a restrição de movimentos. A gente tem uma indicação importante da sedação, como eu disse para vocês, para pacientes hipertensos, e essa é uma criança hipertensa, que vocês estão vendo aí nessa imagem, que tinha muito medo do atendimento odontológico e ela fez 2 extrações, né? Dá para ver que a consulta foi legal, né? Então, vocês estão vendo aí pelo sorriso dela que está tudo bem. Então, a gente pode, né, tornar o atendimento aí mais prazeroso para os pacientes. E só para finalizar, pode passar mais um slide, em alguns casos a gente não consegue, né, manter esse atendimento ambulatorial. A gente precisa de um atendimento num ambiente hospitalar. E aí, esses pacientes são encaminhados. No caso do CAOP, né, existe um convênio com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e com o Hospital Santa Lídia, e aí esses poucos casos, eles são atendidos sob anestesia geral, né? Eu gostaria de enfatizar que são poucos. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a sedação adequadamente indicada para um controle de comportamento, mas em outras situações a gente precisa encaminhar para um ambiente hospitalar, para uma anestesia geral. Tá? Eu acho que era isso. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando, que os professores já vão esclarecendo, viu? Agora. E existem inúmeras doenças, né? E a maioria de origem genética, com características clínicas distintas e pouco conhecidas. E qual que é o papel do cirurgião dentista nesse cenário? Pode passar, Bia. Oi, Eleonora. Eu acho que o papel do cirurgião dentista ele é extremamente importante. Embora, às vezes, ele ainda esteja um pouco subestimado, não sei se eu posso usar esse termo. Bem, como você falou, existem inúmeras síndromes genéticas.
inúmeras doenças metabólicas, e essas doenças acometem poucas pessoas. Por isso, elas são chamadas de doenças raras. Pode passar? Então, o que são doenças raras? Doenças raras são aquelas que afetam até 1,3 pessoas para cada 2.000 pessoas. Existem em torno de 6 a 8 mil tipos de doenças raras. E, nesses casos, os fatores genéticos são preponderantes, tá? Então, ela acomete muitas crianças. As crianças já nascem com uma doença rara. Muitas vezes, a expectativa de vida não é muito grande. Então, assim, ela é a área de atuação principalmente do odontopediatra, das doenças raras. Nesses casos, o nosso papel é super importante, porque a gente deve participar de tudo, inclusive em ajudar o diagnóstico dessas doenças. Então, eu vou mostrar para vocês agora 3 casos aonde nós participamos no diagnóstico e na caracterização dessas doenças, fornecendo informações odontológicas a respeito delas que contribuíram para caracterizar essa doença no meio científico, no meio médico, no meio odontológico. Pode passar? Opa. Bom. Alguém já ouviu falar da trissomia do cromossomo 18? A trissomia do 18, como a gente está vendo aqui, ela é a segunda trissomia mais comum na raça humana, depois da síndrome de Down. A síndrome de Down acomete, que é chamada de trissomia do 21. Ela acomete mais ou menos 1 a cada 600 crianças. A trissomia do 18 acomete 1 a 8 mil nascimentos, então ela é uma doença rara. Ela é tão rara porque as crianças que nascem têm tantos problemas físicos que muitas vezes eles não sobrevivem durante a gestação, eles são espontaneamente abortados. E muitos morrem na primeira infância ainda. Isso ainda mais anteriormente, quando as condições médicas não tinham evoluído tanto. Hoje isso já está um pouco melhor. Bem, mas essa é uma bebê com trissomia do 18, que nós pudemos atender na faculdade. Pode passar? E quando nós atendemos elas, você pode observar várias características. Essa criança ela tem uma deficiência intelectual, ela tem malformações cardíacas importantes, então você sempre tem que fazer profilaxia antibiótica antes de atender ela. Ela tinha uma cabeça pequena, com a fronte bem proeminente, os olhos não está dando para ver, mas eles são mais separados, isso é o hipertelorismo ocular, a distância interpupilar é maior. A mandíbula e a maxila são bem pequenas e o palato é atrésico. Mas você olha a condição de saúde bucal que essa criança chegou para a gente, e isso é uma coisa muito comum em se tratando de paciente especial. A gente recebe esses pacientes com uma grande demanda de tratamento, mostrando a dificuldade que eles têm de chegar em serviços especializados, de serem atendidos, dessas mães serem orientadas, dessa cavidade bucal ser higienizada, a dificuldade de prevenção e promoção de saúde nessa população. Então, vocês estão vendo aqui lesões de cáries extensas, pólipos pulpares, um palato atrésico, uma língua proeminente, mas quando nós fomos fazer o exame radiográfico dessa paciente, o que não foi nada fácil, vocês observam o que é bem relevante que a gente consegue observar? Taurodontismo. Bom, então nós descrevemos esse caso na literatura, pode passar? E nos chegou um segundo caso de paciente com trissomia do 18, um pouco depois, aonde nós também percebemos que ela tinha dentes em posição equitópica, uma maxila extremamente atrésica, agenesias dentais e dentes taurodônticos. Sendo assim, a gente conseguiu caracterizar as características bucais dos pacientes com trissomia do 18, coisa que até então não existia na literatura. Então, mostrando a importância da gente... o que são dentes taurodônticos, Amanda? O dente taurodôntico, volta um para mim, quem está passando isso? A Bia. Tá vendo esse molar? A distância dele da furca até na câmara pulpar, no teto da câmara, é muito maior do que o normal. É uma anomalia de forma.
esse dente ele é alongado. Qual que é o problema desse dente? O problema desse dente é que se você tiver que fazer um canal, é muito difícil de você acessar os condutos radiculares. Então, esse é um principal problema desse dente. Deu para entender? Beleza. Então, tá. Pode passar? Então, aqui a gente está mostrando a importância do cirurgião dentista em ajudar na caracterização dessa síndrome. Então, 2 pacientes com uma doença extremamente rara foram atendidos e os 2 tinham dentes taurodônticos. Se chegar um paciente assim no meu consultório e eu for ler na literatura, eu vou saber que é uma grande probabilidade dele ter dente taurodôntico e eu vou fazer uma prevenção muito boa para eu não ter que fazer um canal nesse paciente. Tá dando para entender? Tá? Bom, esse é o segundo caso aonde chegou para a gente, encaminhado pelo Hospital das Clínicas, da Genética, com quem nós temos uma parceria, um paciente com síndrome de Golden Hair. A síndrome de Golden Hair é uma síndrome rara, onde as crianças, entre outras coisas, têm na face uma assimetria facial, pode ter anoftalmia, que é a ausência do globo ocular, apêndices pré-auriculares, problemas de ATM, entre outras coisas. Bem, quando nós fomos olhar a cavidade bucal desse paciente, ele tinha vindo para a gente encaminhado com diagnóstico de síndrome de Golden Hair, uma doença rara. Nós observamos que ele tinha apenas um incisivo central. Esse paciente foi questionado para saber se esse dente, se ele tinha tido um trauma, se ele tinha perdido algum dente. A resposta foi negativa. No exame mais aprumado, mais minucioso, nós vimos que ele tinha ausência do freio labial superior e ausência de papila incisiva. E foi relatado que ele não teve nenhum trauma. Então, nós descobrimos que esse paciente tinha, além da síndrome de Golden Hair, uma outra síndrome genética, que era a síndrome do incisivo central maxilar mediano único, muito mais rara do que a síndrome de Golden Hair. E qual é a importância disso? O que você descobriu que ele tem isso? Bom, foi o primeiro caso que foi relatado, mas a grande importância disso é que nós comunicamos isso para a área médica e os médicos ficaram muito mais atentos e foram fazer um aconselhamento genético para essa criança, porque um paciente que tem um incisivo central mediano único, ele tem um problema de fusão e formação dos processos da face. E ele tem um grande risco de ter um filho com holoprosencefalia, que existem diversos graus, aqui eu fiz um grau severo, que muitas vezes nem é compatível com a vida. Então, a família dele foi orientada no sentido de ter cuidado com quando ele for ter um filho, se um dia ele for ter um filho. Então, olha a importância do dentista diagnosticar a síndrome do incisivo central mediano único num paciente com uma doença rara. Pode passar? Bom, esse é um outro caso de um paciente que ele tem uma doença metabólica que gera, chamada de mucopolissacaridose, que gera o acúmulo de determinadas substâncias dentro dos lisossomos. O paciente nasce normal e aí ele vai deteriorando conforme essa substância vai se acumulando. Então, ele vai ficando com hiperatividade, agressividade, o atraso no desenvolvimento vai ficando marcante e essas perdas cognitivas vão piorando. Existem alguns medicamentos para isso, mas eles têm que ser tomados logo que descobre. Não curam, só que a velocidade de progressão da doença, ela é reduzida. E esse paciente chegou para a gente, nós fomos avaliar a cavidade bucal dele, era um paciente difícil de tratar, você não estabelecia comunicação, e nós fomos fazer uma radiografia, porque a radiografia é extremamente importante em paciente especial, e a professora Raquel vai mostrar para vocês isso a seguir, que ela vai falar de síndromes genéticas agora, que tem dentes a mais e dentes a menos. Então, nós vamos fazer um exame radiográfico, e o que nós vimos? Pode passar, Bia? A Bia não, é a Eleonora. Nós vimos que esses pacientes, além de dente taurodôntico, de novo, ele tinha a obliteração de
todos os canais radiculares de dentes descidos e também dos dentes permanentes. Então, tá vendo como tá fininha a câmara pulpar, o canal radicular e a câmara pulpar dos incisivos permanentes que acabaram de romper? Então, isso também é importante para a gente muito, por quê? Eu sei se eu for atender um paciente assim, eu vou ter esse cuidado, eu vou ter essa... Eu tenho a possibilidade de ter que fazer uma endodontia e não achar o canal radicular, não conseguir instrumentar e etc. Então, também é muito importante esse relato. Bem, mostrando, nesses 3 casos, a importância de um cirurgião dentista na equipe de saúde que assiste pacientes especiais. A gente tem que trabalhar junto com o geneticista, junto com o pediatra, junto com o médico. Acho que caiu. Acho que a professora Danda caiu, mas tinha muita coisa ainda para Não, agora slides. já... Então... aí Vamos esperar um pouquinho, o que vocês acham? Só para ver se ela queria falar alguma coisa, mas se não, acho que a gente pode te perguntar no WhatsApp aqui. Aproveita para perguntar se não tem nenhum questionamento. Isso. Alguém pode querer abrir o microfone, não precisa ser necessariamente no... Ótimo. Pessoal, fica à vontade. Voltou. Não foi que caiu a minha internet, fui eu que bati a mão no cabo mesmo, que eu falo muito, mas eu falo mexendo a mão, então eu bati a mão no cabo. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, a importância, então, da nossa atuação junto a pacientes especiais odontopediátricos. E, dentre as doenças raras, quais podem estar mais associadas com alterações bucais ou dentais? Pessoal, então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel. E para dar continuidade, então, nesse tema, né, indo de encontro ao que a professora Alexandra acabou de falar, meu objetivo agora é fazer um destaque ainda maior da importância do cirurgião dentista no diagnóstico de síndromes raras. E aí, fazer um alerta, né? Fazer um enfoque voltado para a mudança de qualidade de vida desses pacientes. O que eu quero dizer com isso? Que quando existe a equipe multidisciplinar participando desse diagnóstico e desse tratamento desse paciente, a gente vê uma alteração muito importante, muito significativa, não só em aspectos físicos, né, e de funcionalidade, mas especialmente em aspectos psicológicos da vida do paciente. Como a professora Alexandra falou, pode passar, por favor. Como a professora Alexandra falou, muitas dessas doenças apresentam defeitos congênitos, né, associados, e esses defeitos congênitos, grande parte desses defeitos se apresentam na região crâniofacial, uma vez que é uma região de grande complexidade, com grande potencial de vulnerabilidade e que, portanto, alocam, né, nós encontramos, então, com frequência, esses defeitos congênitos associados a essas síndromes ou essas doenças raras. Pode passar, por favor? Assim, eu vou destacar para vocês 2 grupos de doenças que têm características craniofaciais muito peculiares e muito significativas do ponto de vista odontológico, e que para nós, né, que estamos num centro de formação de recursos humanos para o atendimento desses pacientes, acabamos vendo com maior frequência, mas que são, sim, associadas a doenças raras.
Importante destacar de novo, né, a relevância do cirurgião dentista nessa equipe multidisciplinar para um correto diagnóstico ou para um diagnóstico precoce dessas doenças e instituição de tratamento também mais rápido possível para a melhoria de qualidade de vida desses pacientes. O primeiro grupo, então, de doenças, ou a primeira doença que eu queria destacar para vocês é a displasia ectodérmica. Pode passar, por favor? E essas são imagens, né, de pacientes, todos de pacientes nossos, da nossa clínica, que passaram ou que estão em tratamento na nossa clínica, no nosso centro. Tá? Pode passar, por favor? Então, a displasia ectodérmica não é uma doença, ela é um grupo, por isso que eu disse que é um grupo de doenças, né? De aproximadamente 200 diferentes síndromes genéticas raras, aproximadamente 80 delas com seus genes alterados já identificados, e elas são caracterizadas basicamente por anomalias no desenvolvimento embriológico de derivados do ectoderma e de tecidos ectomesenquimais, e que, portanto, a gente vai ter repercussão em tecidos dentários. Pode passar, por favor? Características gerais mais importantes, mais relevantes, sinais patognomônicos dessa doença. Pele fina, hipoplásica, pigmentação diminuída, hipoplasia ou ausência de glândulas, especialmente sebáceas e sudoríparas, o que vai interferir em controle de temperatura corporal, hipoplasia de glândulas mucosas, em membrana bucal, nasal, bronquial, cabelos finos, secos e prodômicos esparsos e ausentes. Então, alterações em tecidos ectomesenquimais. Pode passar? Além disso, nós temos como características clássicas alargamento de base do crânio, fronte proeminente, ponte nasal baixa, nariz pequeno, queijo protuso, lábios invertidos e proeminentes. E, especialmente, alterações em dentes, e, como a professora Alexandra já adiantou, alteração de número e alteração de forma e alteração de cronologia de erupção. Então, ausências parciais ou ausências totais, alterações de forma, especialmente dentes cônicos, e retardo na erupção de dentes. Pode passar, por favor? Diagnóstico para essa doença, né? Formas de diagnóstico. O que seria o ideal? Diagnóstico genético, análise genética molecular. É possível fazer em todo mundo? Não só não é possível, como já dito, muitas dessas doenças não têm ainda os seus genes alterados e identificados. Então, essa análise genética molecular ela fica restrita. Pode também fazer biópsia de pele, né, nos casos de alteração clássica de sudorese, né, e história clínica, e especialmente exames clínicos e exames de imagem odontológicos. Aí, então, o destaque, de novo, para a atuação do cirurgião dentista no diagnóstico dessa doença. Pode passar? Essa, então, é uma das primeiras pacientes que nós tivemos lá na clínica, ela do sexo feminino, né? Clinicamente, a gente vê algumas ausências, radiograficamente, a gente confirma essas ausências, e aí, então, para ela, pela idade, uma vez que ela não poderia receber, por exemplo, implantes dentários e próteses sobre esses implantes, foram, então, confeccionados mantenedores de espaços removíveis funcionais para serem trocados até que ela atingisse uma idade adequada para um tratamento mais definitivo. Pode passar? Esse outro paciente que nós recebemos posteriormente, um paciente de idade um pouquinho mais inferior, e quando a gente olha clinicamente, tanto o arco superior quanto o arco inferior, ausência total dos dentes, né? Importante destacar que clinicamente a gente também vê aquelas outras características que nós já colocamos, né? Cabelo mais esparso, sobrancelhas esparsas, quase nada de cílios, outras alterações faciais clássicas também da doença. E quando a gente olha a radiografia panorâmica, o exame radiográfico, pode passar, a gente confirma a ausência total de todos os dentes, tanto dentição decídua quanto dentição permanente. E aí foi, então, planejado, né, e realizado para esse paciente, pode passar, confecção e instalação de próteses totais superior e inferior,
E aí eu destaco, de novo, o impacto na vida do paciente, né, portador de alguma necessidade especial, o impacto do atendimento e da reabilitação oral na vida desses indivíduos. Pode passar? Posteriormente, nós tivemos mais essa paciente, também portadora de displasia ectodérmica, com dimensão vertical reduzida e ausência de alguns dentes, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Pode passar. Comprovada radiograficamente pela radiografia panorâmica, então ausência de dentes anteriores, superiores e inferiores e também de alguns molares. Pode passar. Foi, então, planejado e confeccionado para ela próteses parciais removíveis, de novo, até que ela tivesse idade adequada para receber um tratamento mais definitivo. Pode passar. Por fim, nós tivemos um outro paciente, então, com características muito fáceis de ser identificada, né, dessa síndrome, dessa displasia. Então, cabelos esparsos, cílios, sobrancelhas também esparsas e as ausências dentárias também confirmadas radiograficamente pelo exame panorâmico. Pode passar. E, posteriormente, mais recentemente, esses pacientes estão em tratamento ainda, tá? Então, a gente não tem imagens mais recentes deles para mostrar para vocês do tratamento finalizado. São 3 irmãos portadores da mesma síndrome. Pode passar. Primeiro deles, o Francisnaldo, 14 anos. A gente vê as imagens clínicas de arco superior e arco inferior e as ausências confirmadas pelo exame panorâmico de um grande número de ausências e também características faciais da síndrome. Pode passar. O segundo irmão, 12 anos de idade, também com algumas ausências, né? Já algumas lesões de cárie também extensas, assim como aquele primeiro, como a gente mostrou, né? Mas como característica clássica da displasia, as ausências e as características faciais um pouquinho menos evidentes. Pode passar. E o terceiro irmão, 11 anos, né, o Luiz Fernando, e aí sim com uma condição um pouquinho mais difícil, né, de ser abordada, arco superior com alguns dentes presentes e arco inferior com nenhum dente presente na boca, mas com alguns dentes inclusos em uma posição bastante desfavorável. Como eu disse, são 3 irmãos, né, uma mesma família sendo tratada simultaneamente no nosso centro, com ainda em tratamento, então, sem imagens da finalização desses tratamentos. Pode passar? Por outro lado, se na displasia ectodérmica a gente tem como característica clássica a ausência parcial ou total de dentes, na desostose ou displasia cleidocraniana, na qual características dentárias também são sinais patognomônicos, a característica aqui é o número excessivo de dentes. Então, a desostose cleidocraniana, cleido significa clavícula cranial cabeça, e a displasia é uma alteração, né? Um desenvolvimento anormal. Então, pode passar como características clássicas. A gente vai observar alteração em região de tórax, com hipoplasia de escápulas, um formato mais cônico, e especialmente uma plasia parcial ou total de clavículas. Pode passar. Como características intrabucais, retenção prolongada de dentes descidos, erupção ectópica, presença eventualmente de cistos, falha de erupção, anomalias de forma, né, tanto de coroa quanto de raiz, mas especialmente múltiplos dentes impactados, pode passar, e realmente dentes supranumerados. Pode passar. O diagnóstico para essa doença, de novo, idealmente seria o diagnóstico genético, né? Já se sabe o gene envolvido, né, com essa doença, que é o gene RANKS2, extremamente importante, um marcador extremamente importante do processo de remodelação do tecido ósseo. Então, obviamente, teria alguma interferência nos tecidos mineralizados do dente, mas, de uma maneira geral, esse diagnóstico é rotineiramente realizado pela Associação do Exame Clínico e de Exame Radiográfico, tanto da região de clavícula quanto da região de cavidade bucal. Pode passar. Então, essa é uma paciente que nós tivemos também no nosso centro, né, 11 anos de idade
a época do seu primeiro atendimento, pode passar. Então, a gente observou aí nessas imagens a região de clavícula com hipoplasia. E ao exame radiográfico panorâmico, a gente observa o grande número de dentes supranumerários impactados e cistos associados. No caso dessa paciente, pode passar, ela foi levada para... inicialmente ela recebeu alguns tratamentos restauradores, né? À época com restaurações de amálgama, algumas restaurações de resina, alguns procedimentos preventivos, mas ela foi, então, pode passar, ela foi levada para ambiente hospitalar, né? Para a remoção, então, de todos esses dentes supranumerários e tecidos impactados e cistos relacionados, tendo em vista esse número excessivo. Ela foi, então, levada para o ambiente hospitalar. Todos esses dentes, essa imagem que vocês veem aí, foram retirados dessa mesma paciente. Pode passar? Eu acho que passou... Isso, ótimo. Esse é um outro paciente que nós tivemos, então, na clínica, né? Se apresentou com uma oclusão esquelética classe 3, algumas outras alterações de oclusão, mordida cruzada, mordida posterior e anterior, retenção prolongada de dentes descidos, atraso na erupção de dentes permanentes e a presença de dentes supranumerários em ambos os arcos. Pode passar. O exame radiográfico, então, a gente comprovou, né, essas características, especialmente esses dentes supranumerários. Pode passar. E aí, esse paciente passou por diferentes tratamentos ao longo aí do tempo que ele ficou conosco no centro. Numa primeira fase, um tratamento ortodôntico com disjunção, protração maxilar e correção transversal. Pode passar. E numa segunda fase, exodontia de dentes descidos e dentes supranumerados e também tracionamento de dentes permanentes. Então, esse paciente, até muito pouco tempo atrás, ele estava conosco, né? Aí, destaque, né, para a colaboração da disciplina de ortodontia, para o atendimento desse paciente, de tantos outros que nós temos tido para melhoria do atendimento desses pacientes. Pode passar? E essa é uma outra paciente também que nós tivemos na clínica, com atresia de terço médio facial, prognatismo mandibular, atraso na esfoliação de dentes descidos, impactação de dentes permanentes e algumas outras alterações, como hipoplasia de esmalte. E que a gente também destaca, reforça aí, né, comprova aí com o exame panorâmico, radiográfico panorâmico. Pode passar? Então, essa paciente também passou por tratamento ortodôntico e cirúrgico, né, para a correção dessas alterações. Pode passar? Era isso. Muito obrigada. E quais são as possíveis associações entre as alterações do esmalte dental e a saúde em geral? Pode passar, Bia. Professor Fabrício? Acho que o professor Fabrício teve um problema na internet também. Vamos aguardar um pouquinho. Ninguém tem nenhuma dúvida? Aproveita que eu dei uma corrida e nós ganhamos um tempinho. De repente, alguém quer comentar algum caso? Quer tirar alguma dúvida do que foi colocado até agora? Nada? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Nós temos um grupo bom assistindo. Acho que temos uma pergunta. A Amanda está pedindo para a professora Alexandra falar mais um pouquinho sobre a síndrome do incisivo único. Incisivo central mediano único. Então,
essa síndrome, ela só acomete o incisivo central superior, não tem o incisivo central inferior, e muitas vezes, Amanda, ela é confundida assim, a gente pensa que o paciente teve um trauma, e que ele não lembra do trauma, ou que é uma genesia. Só que o que diferencia isso é que o paciente não vai te relatar a história de trauma, e ele vai ter esse dente bem no meio centralizado bem no meio da maxila. Então, o paciente, se você levantar o lábio, ele não vai ter o freio labial superior, ele não vai ter, quando você passa a língua aqui no céu da boca, você não tem a papila incisiva? Ele não tem a papila incisiva. A ausência do freio é uma característica, isso, Amanda, isso mesmo. Então, você vai conseguir diagnosticar. Você deve fazer uma radiografia, uma periapical ou uma panorâmica, e você vai conseguir diagnosticar. Só que ele vai ter relato de não ter tido traumatismo, o dente nunca nasceu, na radiografia você não vai ver um germe de dente lá incluso, como se fosse um dente dilacerado, nada, e ele não tem história de trauma, é a principal coisa, porque o que a gente pensa é assim, às vezes teve um trauma e o pai achou que era o decíduo que caiu, e era o permanente, alguma coisa nesse sentido. A importância de diagnosticar, como eu falei na hora da apresentação, é que esse paciente pode ter só um incisivo único e ele não tem nenhuma outra alteração, não tem deficiência intelectual, não tem nada. Então, ele convive com aquilo normalmente, ele casa, ele tem uma namorada, e quando ele tem um filho com uma doença genética muito mais grave, com um grau maior desse tipo de má formação da face, que seriam os casos de holoprosencefalia, que às vezes nem é compatível com a vida, né? Então, se você quiser, nós temos um artigo em inglês disso, só que está em inglês, está publicado, eu não me lembro a revista, você lembra? Alguém lembra? Eu não lembro a revista, acho que lá no coisa está publicado, mas é bem interessante, é uma coisa importante. Aí o Fran lembra, fala, acomete só a dentição permanente? A Maia me perguntou, eu já vi uma vez na dentição decídua, não foi, Andy, que a gente teve um caso na dentição decídua também? Sim. Em Andy? Foi sim, nós tivemos um caso que estava tratando junto com docentes da ortodontia, e foi na dentição decídua que foi diagnosticado. Uhum. Então, pode acometer a decídua também. É bem interessante, sim, a gente vai mandar o link do artigo. O Fabrício está voltando, mas acho... Quando decídua acomete a permanente? Isso eu não sei falar. Sim. Eu acredito que sim. Sim, acomete as duas, é a característica da síndrome em ambas as dentições. Acho que um aspecto importante, não sei se eu estou interrompendo, mas dando com relação à anatomia, né? Porque alguém teve a dúvida para... O dente, ele tem uma anatomia diferente do convencional, né? Do dente... Pede para a Beatriz voltar no slide, Fran. Do incisivo, é que eu acho que o Fabrício conseguiu entrar agora. Uhum, mas pede para ela mostrar no slide, só para você mostrar isso. Eu volto lá rapidinho, peraí. Rapidinho. Que é importante, eu esqueci de falar. Como é bom fazer mesa redonda. Parecem duas faces distais fusionadas, né? Porque, na verdade, acredita-se aí que tenha uma fusão mesmo. Então, a anatomia do dente, ela fica diferente. Você vai olhar para o incisivo central mediano único e ver que ele não tem cara nem do incisivo do lado direito, nem do lado esquerdo. Ele esse? Que, não, próximo. Não, mais dois, eu acho. Isso, esse daí, então, o 52. Isso. O 52 ou o 51? 52. Isso, esse. Isso. Tá vendo? O formato das faces, né, distais aí eles são muito semelhantes. Então, parece que realmente teve uma fusão. Tá? Não tem uma face mais reta, como seria a mesial, né? Ele é mais arredondado, né? Seria, tem uma suposição, né, de fusão de dois germes, e aí, por isso que formam um dente, seriam, teoricamente, duas faces distais. Né? Perfeito. É isso aí. O professor Fabrício voltou?
Estou aqui. Então, Amanda, o dente não é enorme, não, viu? Ele é um dente do tamanho normal mesmo. Ele é até um pouco mais estreito, eu acho. Tá? A pergunta que eu ia fazer para o professor Fabrício era quais as possíveis associações entre alterações do esmalte dental e a saúde em geral? Boa noite, gente. Eu estou muito engraçado. Estou aqui em casa, acabou a energia elétrica, então eu estou apresentando no 3G. Está parecendo um pouco filme de terror, né? Eu estou com uma luz aqui da tela do meu computador, uma tela branca que eu coloquei aqui para ter alguma luz na minha cara. Mas vamos lá. Até agora, principalmente a professora Danda, a professora Alexandra e a professora Raquel apresentaram problemas bem graves, bem visíveis, bem fáceis de visualizar, né? E eu quero chamar a atenção para algumas situações em que existem poucos sinais possíveis de serem visualizados na cavidade bucal, ou mesmo na face, ou até mesmo na anamnese que a gente faz com o paciente, e que muitas vezes o defeito do esmalte dental, ele pode ser a única ou uma das poucas manifestações possíveis de visualizar que pode chamar a atenção do cirurgião dentista para o diagnóstico, às vezes, de algum problema de saúde que esse paciente tenha, que seria uma possível associação aí entre defeito do esmalte dentário e doença sistêmica. Então, a importância desse defeito como um biomarcador de algum evento que tenha acontecido na época de formação desse tecido, né, na época da melogênese, que pode representar ali, talvez, um possível sinal de que alguma doença sistêmica esteja ocorrendo ou que esteja silenciosa nesse paciente, mas que o fato dele ter esse defeito de esmalte pode ser um indicativo para você buscar esse diagnóstico ou buscar um atendimento médico a esse paciente, né? Ou até em outras situações em que o defeito de esmalte, por exemplo, ele possa ser ali um sinal característico de alguma síndrome ou alguma outra tipo de alteração, né? Pode passar, por favor. Claro que a gente não poderia deixar de citar ou de falar sobre a melogênese imperfeita, né, que seria ali das alterações do esmalte dentário, aquela que é mais grave ou que afeta pelo menos mais dentes, né, ao mesmo tempo, já que ela é sim, uma doença ali de origem genética, né? Então, o que está acontecendo nesses pacientes é que você tem alguma mutação genética em algum gene específico para a formação do esmalte dentário, né? E que ali vai alterar, então, o aspecto clínico e a formação, a qualidade da estrutura do esmalte dentário de todos os dentes, tanto tecidos quanto permanentes, né? E pode passar, por favor. E muitas vezes, então, esse dente ele fica com aspectos clínicos variáveis, né? A gente tenta enquadrar esses pacientes ou esses casos em tipos básicos, né, em padrões clínicos. Então, a melogênese hipoplásica, a melogênese hipomineralizada, ou a melogênese imperfeita hipomaturada, ela pode também estar associada a outras síndromes, mas o fato é que ela é muito, muito, muito rara, assim como, então ela se enquadra ali na classificação de doenças raras, não é? Porque ela tem uma média ali de prevalência de 1 a 14 mil nascimentos, né? Lógico que ela vai afetar muito a qualidade de vida, não só do paciente, né, do indivíduo que a tem, mas também da família, né? Porque ela vai acabar atingindo outros membros dessa família, e, porém, por ela ter essa raridade tão alta, né, a gente acaba vendo poucos casos durante a vida. Então, o principal sinal que a gente vê é a alteração do esmalte dental de todos os dentes. Uma outra coisa que pode acontecer em cerca de metade dos pacientes é a ocorrência de mordida aberta anterior esquelética. Isso possivelmente nos indica que os genes que poderia ser ali específico do esmalte, por exemplo, os genes que estão listados aí no slide, né, que eles possam também ter alguma participação ali na harmonia facial, pelo menos no sentido, na altura facial, né? Pode passar.
Mas o esmalte dental, como a gente está tentando enfatizar hoje com vocês, ele pode ser um marcador de um evento sistêmico, né? Então, na etiologia ali dos defeitos de esmalte, principalmente da hipomineralização molar incisivo, né, que tem ganho bastante importância nos últimos anos, a gente tem ali a possibilidade de diversas doenças sistêmicas ocorrendo em indivíduos geneticamente predispostos, né? Então, principalmente ali na faixa etária, né, no intervalo entre o nascimento e os 3 anos de idade, né, várias alterações sistêmicas nesse paciente podem acabar por prejudicar ali a formação do esmalte dental, e a gente lembra, né, que o esmalte dental ele é formado por uma primeira fase ali de deposição da matriz, né, que pode originar ali uma hipoplasia de esmalte, mas se a gente pegar de modo temporal, né, 70% mais ou menos da formação do esmalte, do período de amelogênese, ele é composto ali por maturação dessa matriz, ou seja, pela mineralização dessa matriz. Então, esses eventos sistêmicos, eles tendem a ter uma chance muito maior de aparecerem como manchas, como hipomineralizações de esmalte, né? Então, algumas doenças que são bem... por exemplo, eu peguei 2 doenças completamente diferentes, com aspectos clínicos que levam a aspectos clínicos bem diferentes, que tem ali na foto da esquerda. A colestases neonatais, né, que são ali, que levam a acúmulos de bilirrubina no organismo, e por isso ela pode aparecer ali nesses elementos dentários, como dentes verdes ou dentes bem amarelados, né? E do outro lado, a doença celíaca. Pode passar, por favor. A doença celíaca é uma dessas doenças que a gente vê a importância do papel do cirurgião dentista. Por quê? A doença celíaca é a intolerância ao glúten, né? Que é uma cadeia de proteínas que está presente aí em diversos compostos alimentares, como aveia, pains, trigo, principalmente o trigo, né? Então, o que acontece, né? Essa doença, ela acontece ali, a etiologia dela, ela se dá quando a criança está começando a se alimentar com algum alimento que contenha glúten, e isso leva a uma reação autoimune ali a nível de intestino delgado, né? Onde tem as vilosidades intestinais, e esse glúten ele não é digerido por esse intestino. Então, ele cria como se fosse ali, entre aspas, um calo nesse intestino delgado, acabando com as velocidades intestinais, levando o paciente a ter problemas de digestão, né, de absorção dos nutrientes necessários. Só que somente uma pequena parte dos pacientes que desenvolvem essa doença, eles desenvolvem sintomas. Então, a literatura fala em cerca de 5% só dos pacientes que apresentam essa doença autoimune, que eles apresentam ali, quando da introdução alimentar com alimentos de glúten, ou seja, perto dos 2 anos de idade, os sintomas clássicos de doença celíaca, que são diarreia muito forte, sintomas gastrointestinais de uma maneira geral. A grande maioria dos pacientes com doença celíaca, eles não vão demonstrar praticamente nenhum sinal ou sintoma, né? Eles podem ter ali um crescimento mais lento, né? Podem ter algumas alterações em exames de sangue, né? Porém, esses pacientes, eles apresentam ali, em cerca de 50%, 60% deles, eles apresentam como uma característica interessante alterações do esmalte dental, né? Então, essas alterações, quando a gente está diante de um paciente ali que a gente não consegue estabelecer ali um direcionamento na anamnese de o que causou aquele defeito de esmalte, a gente pode talvez suspeitar ali que esse paciente possa ter alguma alteração relacionada à doença celíaca. Então, o nosso papel seria ali de ou encaminhar esse paciente ali para uma avaliação médica, ou mesmo nós mesmos solicitarmos exames, né, exames sorológicos específicos para o diagnóstico ali de doença celíaca. A gente estudou, né, o nosso grupo estudou essas alterações, e a gente também pode deixar depois à disposição de vocês esses 2 artigos que estão na tela. Pode passar, por favor. Mas hoje, né,
Mas, atualmente, a odontologia ela tem dado muita importância à HMI, né, a hipomerização molar incisivo, que é justamente essa alteração na qualidade do esmalte dentário, que tem alta prevalência e que a gente tem uma ideia de que essa prevalência esteja até aumentando nos anos, né? Então, ela tem uma prevalência ali de cerca de 20% na população, nas crianças, então seria ali 1 a cada 5 crianças afetadas, que impacta muito na qualidade de vida, porque essas crianças, elas sentem dor. Esse esmalte dentário, ele tem muito menos mineral do que um esmalte dentário normalmente formado, né? E o que se está discutindo hoje em dia, pode passar, são aspectos ali, o que aconteceu nessa criança quando da época de formação desse esmalte dental, né? Então, se tenta descobrir se é possível, por exemplo, como você está falando ali no último artigo, né, para a gente não ficar muito tempo, se seria possível a gente prevenir a ocorrência da hipomineralização molar incisivo, por exemplo, ali fornecendo vitamina D para as crianças em época de formação do esmalte. Então, lógico que a gente poderia falar muito tempo sobre defeitos do esmalte e suas inter-relações com doenças sistêmicas, mas o intuito aqui foi só a gente dar mostrar essa importância do esmalte dental, de alterações do esmalte dental, até mesmo no diagnóstico de doenças sistêmicas e de fatores de risco de doenças sistêmicas. Muito obrigado. Então, pode terminar, tá ótimo. Professora Andiara, a gente queria saber, assim, além de atuar na prevenção, no tratamento e manutenção da saúde bucal, de que outras formas o cirurgião dentista pode atuar junto aos pacientes especiais, visando a inclusão social e a qualidade de vida? Bom, uma boa noite a todos, buenas noites, temos pessoas aí de outros países, eu vou vou ser breve, vou fazer um encerramento aqui para vocês, agradeço a sua pergunta, Leonora, mais uma vez parabenizo o trabalho da Liga, queria só mandar um beijo muito grande para a professora Aldevina, nós estamos aqui mostrando o nosso trabalho em grupo, tenho muito orgulho em fazer parte desse grupo, e um beijo grande para minha mãe, meninas. Ela entrou, então vou agradecer aí, mamãe, estou te vendo, viu? Você fica aí com o microfone desligado e com a câmera. Eu vou mostrar um pouquinho a pergunta da Eleonora. Pode passar. Com base na capacidade do ser humano que ele tem de criar, inventar e transformar sua realidade para torná-la mais fácil. E a gente, como eu agora vou me virar em 3 minutos, para poder passar para vocês um pouquinho dessas múltiplas facetas do atendimento de portadores de necessidades especiais. A gente vê aí o primeiro avião, a primeira bicicleta. Isso tudo contribui para a qualidade de vida de uma pessoa que não tem deficiência. Imagine as que tem. Pode passar. E aí, esse termo, tecnologia assistiva, é um termo que o cirurgião dentista pode utilizar e deve utilizar, assim como todos os profissionais, não só da área da saúde, mas da tecnologia, que podem devolver para os portadores de deficiência acesso ou tecnologias, não necessariamente alta tecnologia, mas tecnologias simples, que possam fazer com que ele tenha qualidade de vida e suas limitações atenuadas. Pode passar. Então, a gente vê aí tanto tecnologias, como eu disse, que são caras, aparelhos auditivos, permitem o acesso ao ouvir, às vezes para andar, para os portadores de deficiência, como também, pode passar, o trabalho que muitas vezes realizamos com adaptações simples nos cabos de escova dentais de portadores de deficiências motoras. Isso é simples e pode ser realizado como uma tecnologia assistiva ao alcance de nós profissionais, que temos sempre que olhar para dentro e para fora da cavidade bucal de qualquer paciente. Pode passar. E essa aqui é o que eu vou ilustrar rapidamente, é o caso da Joyce. Ela era portadora de distonia muscular generalizada. A distonia muscular é uma contração muscular involuntária que causa muita dor, ela pode afetar
um braço, uma perna, e no caso da Joyce afetava todos os membros, a Joyce só mexia a cabeça e falava. E ela é artista plástica. Pode passar. A Joyce digitava com esse palito na cavidade bucal, pode passar, tem um vídeo dela digitando. Não sei se vai passar, mas eu queria que vocês vissem se ela segurava esse palito entre os dentes, onde ela se comunicava com as pessoas, ela usava muito do Messenger na época, hoje ela utiliza o Facebook. E a Joyce também utilizava os dentes para pintar esses quadros, e vejam a seguir os quadros que a Joyce pintava, que muitas vezes eu, por exemplo, não pinto com minhas duas mãos. Pode passar, Bia. Olha lá. Uma artista plástica. Até hoje estou aqui do lado de uma tela, como homenagem a Joyce, mas não foi ela que pintou, tá? Pode passar. E aí, qual é o problema de você utilizar os seus dentes? Ela tinha diastema, mobilidade dental e um overjet muito acentuado. Aí a mãe dela falou para ela, Joyce, você não vai mais pintar, porque seu dente vai cair. E realmente ela estava assim. Além disso, pode passar, ela também apresentava muita dor no pescoço, desordens temporomandibulares, muitos problemas decorrentes, porque ela operava a cadeira de rodas dela totalmente com o queixo. Era o único movimento que a Joyce tinha. Eu repito, ela nasceu assim. E aí esse caso chega para a gente, como é que nós vamos poder devolver qualidade de vida e proporcionar a ela uma inclusão social com base em tecnologias assistivas que devolvam para ela essa capacidade de pintar. Pode passar, Bia. A gente foi na literatura, claro, buscar as tecnologias existentes, a gente vê que existem mouses operados com a língua, sistemas para o acesso de computadores operados por voz, por olhos, como a gente conhece, mas nada disso resolveu o problema da Joyce, porque ela pintava com a cavidade bucal. Pode passar. E aí o nosso plano de tratamento fez tudo aquilo, né? A gente teve que usar a nossa inteligência, capacidade de pensar e o nosso trabalho em grupo, multidisciplinar, interdisciplinar, onde todo mundo senta junto para que a gente possa olhar para o outro como olharíamos para um problema nosso. E aí associamos, então, terapias convencionais com cirurgião dentista, um médico. Esses pacientes precisam receber constantemente injeções de botox, de anti-inflamatórios, para que essas contrações musculares sejam atenuadas. Contamos também com práticas integrativas, com a participação da professora Cristina, da doutora Carolina Torres, fisioterapia com a professora Crândia, que ajudou bastante, e confeccionamos para ela uma placa mio-relaxante com um dispositivo para que ela pudesse acoplar os pincéis de pintura junto com o dispositivo para digitação. Pode passar. E aí foi feito o enceramento, nessa participação protético da faculdade ajudou muito, o José Carlos trabalhou aí junto com a gente, porque deveria existir uma angulação adequada para que ela não tivesse dor no pescoço, dor cervical, e pudesse digitar e também realizar suas pinturas. E no final a placa que nós tivemos foi essa, acrilizada. Pode passar, Bia, por favor. E a Joyce conseguiu, então, fizemos os ajustes oclusais, a manutenção, e ela conseguiu, então, fazer e voltar a pintar e fazer sua digitação. Pode passar, Bia. E quando a gente pergunta, assim, como é que a gente devolve qualidade de vida, permite inclusão social, permite que essas pessoas possam voltar a ter uma socialização. Imagine hoje, numa pandemia, se a Joyce não tivesse essa placa, não é? Pode passar. E o que isso tudo trouxe para o nosso grupo? Uma publicação internacional, a gente trouxe isso para a literatura, porque é uma tecnologia muito simples, barata, e que proporcionou todo esse equilíbrio dessa condição muscular. Pode passar, Bia? Isso saiu muito no Jornal da USP, a gente recebia muitas ligações, até do Diário Oficial, muita gente me ligou. Isso foi publicado em inúmeros sites, inúmeras páginas,
E eu até hoje recebo e-mail, isso é muito gratificante, de pessoas portadoras de paralisia, tetraplegia e que solicitam auxílio na confecção de uma placa que pode devolver para o paciente muito mais do que a gente imagina. Acho que esse é o maior ganho. Então, quando a gente diz assim, onde nós podemos atuar, quais são as facetas da nossa atuação, então eu repito, elas vão de dentro para fora da boca e alcançam muito mais do que a gente pode imaginar. Pode passar. E a Joyce, então, pôde voltar a pintar esses quadros maravilhosos e nos trazer ensinamentos que vão muito além do que eu posso colocar aqui em 4 ou 5 minutos. Um beijo para todos e uma boa noite. Estamos abertos para perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para os professores? Pode ficar à vontade, quem quiser abrir o microfone. Se não tiver pergunta, eu quero agradecer a todos vocês. A gente, assim, queremos expressar nosso profundo agradecimento pela mesa redonda ministrada, a qual brilhantou de forma espetacular a nossa noite. Vocês são perfeitos, sozinhos, mas juntos vocês são excepcionais, assim. E a gente adorou esse novo método. E a LAOP só tem a ganhar com vocês todos aí. Muito obrigada de coração. Desculpa aí qualquer coisa, qualquer intercorrência com a internet. E é isso. Bia, quer falar? Eu gostaria de agradecer a todos os professores, pedir desculpa, né, pelas intercorrências. A gente sabe que isso acontece, a gente é totalmente dependente da internet, hoje na pandemia mais ainda, da energia elétrica. O professor Fabrício pode dar um exemplo aí para a gente, né? Eu gostaria de fazer um pedido a todos que estão aqui, para todo mundo abrir a câmera, principalmente vocês, professores, manterem a câmera aberta, para a gente tirar um print, uma foto, né, da nossa reunião aqui, para deixar registrado esse encontro de hoje. Eu vou dar alguns minutinhos aí para o pessoal se preparar, abrir a câmera, e aí a gente faz o print. Estou aqui com a Naomi, minha filha. Ela está com um pouco de medo do escuro aqui em casa. Ainda estamos no tempo. Oh, dó. Que linda. Foi demais, gente. A gente que agradece, na verdade, também o empenho de vocês. A liga é maravilhosa. A gente só tem a crescer juntos, né? E fazer parte desse time também da odontopediatria, do CAOP, é muito enriquecedor para mim, especialmente, mas para a gente como um todo, como equipe, né? Então, foi muito bom essa tarde hoje, mesmo com a falta de energia, nesse lado aqui sobrou energia, na verdade, né? Nessa live. É isso aí. Vamos lá, todo mundo, alguém mais quer abrir para participar desse print? Vamos lá, todo mundo abrindo para ficar bem bonito, todo mundo olhando para a câmera, para a sua câmera, para não ficar meio vesgo, nem sair feio na foto. Então, vamos lá. 1, 2... E o meu computador travou, tá vendo como a gente é dependente aí? Aí. Pronto, acho que agora foi. Muito obrigada, viu, a todos pela participação. Obrigada novamente, professores, por essa mesa redonda, por essa discussão, por todo esse ensinamento. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.